Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Isso não sou eu quem está dizendo, é Jesus que diz. O evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 10, do versículo 17 e seguintes. Jesus encontra-se com um homem rico, ou melhor, aquele homem rico vai até Jesus, ajoelha-se aos seus pés e diz: Bom mestre, que devo fazer para entrar no reino dos céus? Jesus diz: Por que me chamas bom? Me chamas bom? Somente Deus é bom. Aquele homem reconhece em Jesus a bondade pura, ou seja, a própria divindade, porque só Deus é bom, perfeito. Mas Jesus fala para ele: Você conhece os mandamentos? Aí Jesus cita alguns: não matar, não roubar, não cometer adultério, não causar mal para ninguém e não levantar falso testemunho, etc. E aquele homem, ele diz: eu faço isso desde a minha juventude. Jesus olha para ele com amor, porque ele está sendo sincero. Ele é uma pessoa que dentro do Antigo Testamento está seguindo as normas, as leis. Ele é um homem temente a Deus e uma pessoa boa, um homem bom. Mas o que acontece? Jesus faz o convite para ele dar um passo a mais. Então ele diz para o homem: se você quiser ser perfeito, ou seja, se você quiser entrar realmente no reino de Deus, você deve vender o que você tem, dar aos pobres e depois vem e me segue. Como Jesus escolheu os outros apóstolos para segui-lo bem de perto, parece que Jesus quer também com que ele seja um daqueles que vão estar na convivência diária com ele, que vão depois, deixando tudo, o seguir, pregar o evangelho pelo mundo, etc. Então Jesus pede dele algo mais. Vai, vende o que você tem, depois vem e segue-me. E o que acontece com ele? Ele se sentiu triste, abatido naquele instante, porque era desejo dele seguir, mas tinha um impedimento muito grande. Ele ficou triste porque ele tinha muitos bens e aquilo para ele era um impedimento para seguir Jesus. Por isso Jesus diz: é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Este buraco de uma agulha tem várias interpretações no sentido literal do que seja agulha, do que seja o buraco, do que seja camelo, mas isso não nos impede de perceber o sentido essencial. Como é difícil a pessoa apegada aos seus bens, ela se desvincular daquilo que ela possui, principalmente se ela confia extremamente nos seus bens, nas suas riquezas, ele se desapegar para seguir Jesus. Então é grande dificuldade. E Jesus fala para os seus discípulos, depois que o homem sai, como é difícil, E eles então pensam assim: nossa, mas deve ser impossível então.
Por que será que eles pensam dessa forma? Porque eles provavelmente conheciam aquele homem e sabiam que o homem era um homem bom, temente a Deus. Mas que diante do convite de Jesus ele se entristeceu e preferiu seguir o seu caminho sem Jesus, mas com as suas riquezas terrenas. Ele não pensou, ele não quis guardar o seu tesouro para o céu. Ele se preocupou nas suas riquezas terrenas. Então esse foi um impedimento para ele. Aí Jesus diz: isto não é impossível para Deus. A pessoa desapegar-se e entregar-se totalmente nas suas mãos, desvinculando-se das suas riquezas aqui terrenas. E aqui nós não falamos apenas de propriedade, de dinheiro, mas de tudo aquilo que faz com que a gente se apegue e aquilo que nos impede de nos aproximar de Deus. Hoje, então, diante deste evangelho, eu devo perguntar: o que é que me impede de me dedicar mais a Deus? Que tipo de apego que eu tenho que deixar de lado? Que apegos humanos? Pode ser o dinheiro, pode ser a riqueza, pode ser um vício, pode ser um medo. Às vezes até o medo faz com que a gente não se aproxime de Deus. E Jesus nos pede a deixar tudo isso de lado e segui-lo. E se colocar à disposição do reino de Deus, se colocar à disposição do próximo. Senhor Jesus, vem nos ajudar a abrir o nosso coração. Ajude-nos, Senhor, a desapegar de tudo aquilo que nos impede de seguir-vos no caminho do bem, do amor. Ajudai-nos, Senhor Jesus, a sempre caminhar contigo na nossa vida, jamais nos separarmos de vós e nos colocarmos sempre à disposição do vosso reino. Ajudai-nos, Senhor, a colocar o nosso coração nas verdadeiras riquezas, que nós possamos ajuntar tesouros no céu, onde nenhum verme vai corromper, onde ele estará guardado para sempre. Ajudai-nos, Senhor, a caminhar neste mundo de tal forma, desapegados dos bens terrenos, que possamos gozar convosco das alegrias eternas no vosso reino celestial. Amém.